Perfeito, João Vitor, perfeito. Aí, já vou... Não sei como seria a minha vida se eu não tivesse conhecido o rugby. Hoje eu jogo muito mais, claro que ainda tem a competitividade, mas muito mais por hobby, não pensando mais no profissionalismo, mas é o momento de paz, assim, o momento que eu relaxo, jogo, é tipo inexplicável, é uma vivência. Assim. Eu acho que o que a gente tem lá em Paraisópolis é único no Brasil porque é realmente um bairro. Então, todos os praticantes são amigos da escola, são ali, tem uma realidade muito próxima, eles têm uma identidade muito forte, né? Não sei como seria a minha vida se eu não tivesse conhecido o rugby. Despertou a vontade de ensinar. Então eu faço faculdade de educação física, eu trabalho aqui também. Então, acho que isso era um objetivo desde sempre. Muita gratidão, muito senso de responsabilidade também. Então, faz parte do meu propósito como pessoa, né? Ajudar pessoas, né? Então, assim, é muito gratificante e também tem bastante responsabilidade, mas tem muito orgulho do que eles se tornaram, né? Eles faziam muita divulgação na escola. Aí eu estudava lá o ensino fundamental e tinha um amigo que jogava com eles, faziam muita propaganda. Vamos lá, vamos lá. E aí eles fizeram uma divulgação lá na escola e eu resolvi ir, né? E minha mãe não deixava muito praticar esporte porque eu fazia ali no Bovespa, aí eu demorava muito para chegar em casa. Acabava o treino, sei lá, 11 horas da manhã, chegava em casa às 5 da tarde. Ela pé da vida. Eu falei, vou lá. Aí eu vim com a minha irmã, então foi mais tranquilo. E tô desde então. No rugby desde o início, que é 2004. Eu conheci o time Leões bem criança, acho que 8 anos, eu sentei aqui, era tudo de barro ainda, eu vi um pessoal jogando naquele barrão, caindo em cima de uma bola diferente, eu falei, putz, que jogo é esse? Vou olhar o que é. Fiquei sentado e aí o Fabrício, que fundou junto com o Maurício, ele subiu a escada e falou, bora lá, vai conhecer. Eu falei, vou ver o que é. E aí desde o primeiro contato já era, fiquei até os dias de hoje. Fui escoteira a vida inteira e conhecia praticantes de alguns clubes que eram de escotismo e aí eu me interessei. E aí logo eu fui fazer um treino de rugby lá no SPAC e aí me apaixonei e desde então eu sou da comunidade rugby. Eu conheci o projeto desde o início, assim, com o Maurício e o Fabrício, porque a gente já se conhecia dos campeonatos, apesar da gente ser de clubes diferentes. E eles sempre me chamavam para vir. Eu já tinha feito um trabalho voluntário lá em 2004, no início do projeto. Mas eu estava em competição, eu competi pela seleção, era o ano do Sul-Americano. Então eu acabei focando nos estudos e na parte de performance. E em 2010 eu retorno para o projeto e acabo pegando a categoria feminina. E desde então eu faço parte aqui do time dos Leões de Paraisópolis. Acho que ninguém nem imaginava que ia virar tudo isso, assim, que ia ser tão grande, tão reconhecido. A gente jogava só por diversão. Eu, particularmente, eu fui uma criança gordinha na infância, então não era bom em nada, tipo futebol, handball, nada. Eu falei, vou tentar uma coisa diferente. E no rugby, aceito todo mundo, né? Todos os biotipos. Então eu me destacava por ser gordinho, conseguia sentar os caras e continuei. Os primeiros dias de atividade foi loucura total, né? Então, primeiro teve uma leve concepção do que a gente queria fazer. Fui eu e um amigo, companheiro de clube, que tivemos essa iniciativa. A gente, morador lá do bairro do Morumbi, os dois. A gente ia nas praças do bairro para passar bola. E ali a gente encontrava crianças que, quando viam aquela bola oval diferente, pediam a bola, pegavam na bola, a gente já colhia um sorrisão, né? Então, isso que nos motivou
a apresentar o rugby para esse público que até então era segregado do esporte, né? O rugby elitizado no Brasil, a gente sempre pagou para jogar, sempre teve no colégio francês, no clube britânico, né? E aí a gente não sabia muito como fazer, a gente visitou uma ONG, que é uma ONG que ela é bastante reconhecida já, que ela chama Meninos do Morumbi. O forte deles lá é batuque, né? Batucada. E aí a gente foi visitar eles para tentar fazer alguma coisa com quem já fazia. A gente foi muito bem recebido lá pelo idealizador lá desse projeto, e ele falou, ó, aqui eu tenho capoeira e tenho jiu-jitsu e uma quadra. Eu não acho que vai dar certo fazer o rugby aqui, mas lá em Paraisópolis tem um campo. E aí teve um dia que o Fabrício passou na minha casa, a gente resolveu ir lá no campo para conhecer, né, e ver a possibilidade. Era um domingo, Dia das Mães, então depois do churrascão da família, ele passou lá, a gente pegou, foi de carro, subiu a comunidade, sem nenhum contato, com destino rumo ao campo. E ali a gente já se deparou, né, com um ambiente que a gente não estava acostumado, um campo no domingo, ali é onde tudo acontece, o campo estava lotado, tinha um futebol lá, e que era um futebol que estava valendo um boi, a gente lembra que tinha um boi amarrado na cerca, e o prêmio do jogo era o boi, e aí a gente foi falar no barzinho, né, o boteco, que tinha um pessoal ali aglomerado, e aí quando a gente chegou ali nesse barzinho, a gente foi falar com uma pessoa ali que estava servindo, aí já tinha um churrasquinho rolando do lado, e aí a pessoa de lá gritou, falou, o que vocês estão fazendo aqui? Num tom meio intimidador, assim. E aí a gente olhou para essa pessoa, sem olhar muito para ninguém, assim, a gente falou, a gente veio ver o campo para representar o esporte para as crianças. E nisso essa pessoa foi rompendo a barreira ali das outras pessoas, que estava cheio, né? E quando eu vi a cara dele, ele era o inspetor Bedel no meu colégio. Então ele era funcionário do meu colégio. E por coincidência, um cara super amigo, né? Ele apitava nosso futebol, a gente jogava alunos contra funcionários, ele jogava, ele era o goleirão. E é o Chiquinho, né? E o Chiquinho, ele é presidente do principal clube de futebol de Paraisópolis. Lá tem cerca de 40 times oficiais. E o Palmeirinha é o principal clube, o clube que representa. E ele é a pessoa que administrava o campo. A gente sempre fala, né, que quando vem uma barreira, também vem um empurrão para frente, né? Então essa foi a primeira conquista, a grande vitória que a gente teve ali. A esposa dele era vice-diretora de um colégio, uma escola pública que tem bem na frente do campo. E aí no domingo seguinte, a gente foi nessa escola, porque as escolas, elas abrem, chama Escola da Família. A gente levou vários itens do rugby, revistas, chuteiras e tudo, e fomos com a seleção brasileira juvenil da época para a gente fazer uma clínica e abrir as inscrições. Então a gente levou 40 papeizinhos, que era o papel para quem tivesse interessado levar para casa e trazer na quarta-feira, que era a primeira aula. Só que choveu tanto, foi um toró, que a gente não conseguiu fazer a clínica. A gente acabou só passando bola embaixo do telhado lá. A hora que a gente chegou no campo, a gente achou que não ia ter atividade, porque era como se tivesse um evento. Mas todo mundo tinha ido para o rugby, então tinham mais de 100 crianças, tinham xerocado o papelzinho, um monte de criança abandonando o papelzinho, vários pais e mães querendo saber o que era isso. E aí foi o primeiro choque que a gente teve de realidade, que a gente percebeu que o buraco era muito mais embaixo. A gente estava lá para ensinar uma modalidade que os pais nem sabiam que rugby era um esporte, eles queriam saber o que é isso que vocês estão convidando meus filhos, mas o interesse deles era muito mais deixar a criança para alguém cuidar, para que eles pudessem ir trabalhar, por exemplo, né, as mães domésticas às vezes. Então era um tempo ali que alguém ia poder olhar os seus filhos, né? Então para nós foi o primeiro impacto lá que a gente percebeu que a gente tinha que fazer muito mais do que o rugby. E a gente ia precisar também de muito mais conhecimento do que a gente tinha, né? Então, desde o início foi caótico. A gente fala que aquilo lá foi um grande laboratório de aprendizagem na prática. O começo foi bem caótico, mas foi uma expertise muito grande que a gente absorveu ali para desenvolver essa metodologia que ela realmente foi pioneira, né? E hoje a gente tem ela sistematizada e a gente consegue replicar até para outros ambientes. Viajei para fora, fui para França com o time. Nossa, top demais. Experiência top. Eu treino mais as categorias porque eu me lesionei. Sempre é paixão e amor demais. Sou capitã do adulto, capitã do juvenil. Então eu acho que, sei lá, não que eu leve o time nas costas, mas o time é uma base para mim. Então eu faço de tudo para o time feminino, por exemplo, estar lá em cima, tá treinando.
vamos puxar as meninas, vamos fazer tudo isso. E como treinadora, vamos puxar os jovens para virem também continuarem no time. Tem menina que fala ali, quero jogar na seleção brasileira. Então, faço o máximo para poder incentivar elas a estarem lá. Tanto que tem uma lá, a Duda, que tá lá no campo da seleção. Acho principalmente que são os valores do rugby, né? Os valores são colocados muito acima de qualquer coisa. Então são os valores, são as regras, é uma mini sociedade que se você não souber ali se engajar, vai ser difícil você continuar no rugby, né? Aí a comunidade exige muito que você tenha os valores do ser humano, né? A amizade, o respeito, o fair play, e não trazer, não só aqui dentro de campo, mas levar, né? Reverberar dentro da sua própria vida e do seu meio. Então, a comunidade do rugby, ela é muito forte dentro da cultura e dos seus valores. Começar no marrão e ver a evolução de hoje é uma coisa surreal. Acho que em nenhum momento os fundadores imaginou que chegaria nesse nível. Pegar toda essa transição, ver tantos treinadores bons, por exemplo, o Yusuf, né, o Wilkes, os caras que vieram de fora e fizeram essa mudança, agregou muito na bagagem da gente como jogador. Então, hoje tem jogadores completos aqui, por conta de ter vários treinadores de culturas diferentes, agregou muito. E hoje, a minha mãe reclama mais de limpar a pista de barro. Agora é só o negocinho preto, bate ali e tá. A grama sintética tem inúmeros benefícios, né? O primeiro é a sujeira. Então, o terrão, né? A nossa cor até é amarela, porque as crianças vinham, às vezes, com uma camiseta da escola, que são 2 por ano, né? Que eles recebem da escola, chegavam em casa e acabavam apanhando da mãe, né? Falando, cara, onde você rolou tanto da lama, né? Então, a nossa cor hoje até do nosso uniforme é amarela por conta disso. E não tem mais, né? Hoje é uma borrachinha preta, no máximo a sujeira que tem, né? Que é fácil de limpar. Então, esse é o primeiro ponto e isso acaba trazendo junto a higiene, né? Então, o ambiente lá, a própria Paraisópolis, né? Ela se transformou muito nesses 17 anos que nós estamos lá. Então, o campo foi de forma gradativa, ele foi evoluindo até antes da grama sintética. Teve o entorno do campo, ele foi modificado, né? A questão da arquibancada, o próprio boteco que a gente visitou se transformou, é um vestiário hoje em dia, né? Então a gente tem essa área de apoio. E aí, mesmo na época que era terrão, tinha uma grade que já a gente conseguia fechar e propor uma grade horária, né? Então tem lá o horário do rugby, o horário do futebol. Antes era uma grande praça com 2 traves lá. E a grama sintética chegou lá, foi um benefício que foi um retorno, né, e impacto social das empreiteiras que participaram de um programa, que era um programa chamado Favela Bairro. Foi um programa que juntou a prefeitura com o Estado, o que é raro, né? Então, os 2 poderes se juntaram para fazer lá uma transformação da comunidade. Então, foram mais de 100 ações lá de melhoria da comunidade como um todo, e uma das benfeitorias foi colocar grama sintética, que para nós, assim, dá água para o vinho, né? Você imagina que a gente tinha que cancelar muita aula, porque tinha poça, né? Tudo no rugby a gente cai, né? Então tinha a questão da sujeira, e hoje a gente consegue utilizar muito mais e sem se sujar tanto. É muito comum na nossa modalidade a gente devolver, a gente voltar para o nosso clube. Eu sempre tive essa característica lá no meu clube, né, que é o Pasteur, que é o clube da colônia francesa. Então, eu sempre participei de treinos de categoria de base, de diretoria, fui treinador, de fomentar mesmo a cultura e até fazer sobreviver em alguns momentos que o Pasteur estava acabando. E aí, quando eu fui fazer esse projeto social, foi meio nesse sentido também. Tinha uma inquietude minha, eu sou um pouco inconformado com muitas coisas, e uma das coisas dentro do meu esporte que não dava para se conformar é que eu fui da seleção brasileira, e na seleção brasileira não tinha nenhum negro, por exemplo. E a gente sabe da relação, né, racial com a economia no Brasil, né, então, no mundo, né.
Então a gente sabia dessa segregação e isso era uma inquietude. E a partir do momento que eu pisei em Paraisópolis e ali a gente começou a perceber os benefícios que a gente levava para as crianças, de acolhimento mesmo, de um abraço, você abaixava a mão, a criança já segurava a sua mão, você chamava a atenção da criança, ela te olhava porque ninguém nem dava atenção para essa criança em momento algum da vida dela. A gente começava a colher coisas muito maiores do que só o esporte, né? E o rugby ele é muito utilizado como ferramenta de transformação social. E aqui a gente vê muito isso, tem vários cases de sucesso, tanto no profissionalismo quanto na vida. Então, teve gente que não conseguiu ir tanto pelo profissional, jogar rugby profissional, mas foi pro lado pessoal da vida, pro lado da carreira. Então, o rugby dá uma estrutura, uma visão, você conhece outras culturas, até de clube mesmo, de clubes, isso acaba aumentando o seu leque de opção. Antes, talvez mudando aqui na nossa realidade, você não tem como enxergar isso, você nem sabe que existem algumas coisas. Então, quando você vê essa opção, você fala, putz, eu quero seguir por ali. E aí você consegue ter essa transformação social e levar para a sua vida. Quem é rugby nunca fala que sou eu. O legal você chega num treino que tem as crianças e elas têm o mesmo sentimento, você consegue ver a mesma alegria de quando eu comecei, quando eu era criança. Você fala, putz, essa criança, ela sonha a mesma coisa que eu sonhei e ela vai chegar lá, porque hoje tem muito mais ferramenta para conseguir. E aí eu tive a oportunidade também de jogar junto com os Leões, com a camisa dos Leões. Então tive vários momentos ali que são marcantes, nunca foram objetivos, mas que sem dúvida foram das melhores experiências que eu vivi no rugby. Essas vivências que eu tive lá de poder jogar junto, depois eu também pude ser treinador deles, né? São coisas assim que eu não esperava poder vivenciar. Então, tem orgulho envolvido, tem gratidão, tem muitos sentimentos aí que se misturam, né? E a coisa continua. A gente está aqui batalhando para que aquilo lá seja sustentável. Cada vez mais o projeto é reconhecido como um case de sucesso. Então, a gente ainda tem muitos desafios, mas a gente sabe que já não depende mais de nós. A cultura já está implementada. E o que nós fomos, né, lá atrás, para o nosso clube, eu sei que muitos ali vão ser pelos Leões. E a gente olha agora muito para o mundo do trabalho, porque são já mais de 80 jovens adultos, ou seja, eles precisam de plano de carreira, de gestão da rotina, hoje eles têm conteúdos de inteligência emocional para o mundo do trabalho, a gente tem banco de currículos, a gente encaminha eles para o mercado de trabalho, e também o Instituto absorve, hoje são 8 profissionais, que são ex-alunos, na área da administração, comunicação, fisioterapia, nutricionistas e educadores, né? Então, é um pacote completo lá, dá muito trabalho, muita entrega, muita doação, mas a gente sabe que aquilo lá vai se perpetuar. Família! Então, bora! Vai, Grace. 1, 2, 3,